De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do Raul Vicentini, diretor de habilitação do Detran. Raul, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Gostaria aqui de agradecer o Serginho, que acompanha, toda a equipe aqui da TV Educadora. É um prazer retornar, né, e trazer o meu abraço a toda a população, a todos os telespectadores que são assíduos aqui, assistem o programa. O teu programa aqui em Batatais é uma referência, né, nesse horário a gente estava comentando, né, que é um horário... Todo mundo almoça com a gente. Todo mundo também vai almoçando e vai assistindo a TV Educadora. Queria cumprimentar a todos. Raul, vamos falar um pouquinho, né, desse seu tempo no Detran aí, hoje como diretor de habilitação, mas já acumulou outras funções dentro da estrutura, né? É uma rotina pesada, né, Raul? Não tenha dúvida. Hoje o Detran São Paulo é o maior Detran da América Latina. Para você ter uma ideia, São Paulo hoje tem 35 milhões de veículos, é a maior frota do país. São 25 milhões de habilitados, de condutores. Então São Paulo é comparado a países, né, da Europa e do seu gigantismo mesmo, né? Então São Paulo é uma referência. Quando a gente compara os Detrans São Paulo com os outros estados, a gente vê claramente, né, que o serviço aqui em São Paulo funciona. A gente tem uma qualificação no atendimento, uma aprovação da própria população que acaba se recorrendo ao serviço do Detran, não só nos pós do Detran, mas também no Poupa Tempo, e tem celeridade na resposta. Objetivamente as pessoas conseguem hoje emitir um documento com maior facilidade, seja documento de veículo, seja documento de habilitação. Evidente que, vez ou outra, acaba acontecendo algum problema técnico. Recentemente nós tivemos uma mudança de todo o processo da CNH. Hoje é feito um reconhecimento por reuso da biometria facial, que vai ser um programa que vai se estender por todo o país, linkando não só a coleta biométrica facial nos postos do Detran, mas também junto aos TREs, né, que são os Tribunais Regionais Eleitorais. Então nós teremos, não só em São Paulo, mas em todo o país, uma base gigantesca de dados que será usada para outros fins também, como segurança pública, enfim. Então o Detran São Paulo foi pioneiro nesse processo e é uma referência para todo o Brasil. E é um desafio, né? Porque quando a gente fala em mudanças e nesse porte de estrutura de mudanças, não se faz do dia para a noite, o custo disso é alto, né? E tem que ter a mobilização também das pessoas com cadastro. A gente está vendo o país aí com a questão da biometria, né? A energia que está se gastando e ainda o volume de pessoas que ainda não fizeram a transição. Exatamente. Quando você tem que... No caso do condutor, automaticamente o motorista, quando ele vai renovar a sua habilitação, então ele praticamente tem que ir num posto para poder fazer o seu recadastramento. E como ele precisa, questão de mobilidade, né, ele necessita da CNH, então é muito fácil você levar esse cidadão até um posto e fazer com que ele faça o uso da biometria facial. No caso da Justiça Eleitoral, a dificuldade é maior justamente por conta até da insatisfação da população com relação à questão do voto, né, do processo democrático, né, muitos discutem, mas o voto é obrigatório, né, mas uma democracia, o voto poderia ser facultativo, né, e evidente que na próxima eleição, quando tiver agora o uso da biometria facial, com certeza vai ter aí muitos cidadãos, muitos eleitores de Batatais vão acabar não se recadastrando, portanto não podendo votar. Mas no caso do sistema do Detran, quem é condutor geralmente já faz o recadastramento e já, ou pelo reuso, ele consegue já cadastrar a biometria facial. Raul, tem se falado muito disso, né, de mudança de legislação na área do trânsito, mas se fala pouco do impacto disso, né? Nós tivemos aí
no início do ano a questão dos radares em rodovias federais, né? Se falava de redução da indústria da multa e etc. E eu sempre me questiono isso. De fato, existe uma indústria da multa? Porque se existe o radar, está sinalizado e a pessoa ultrapassa o limite de velocidade, não é uma questão de indústria, é uma questão de respeito ou não às regras de trânsito, né? Exatamente. Bom, primeiro que tem um componente, um fator aí, que às vezes o simples conhecedor ali que vê a matéria na imprensa, né, acompanha e vê a matéria é muito fria, né, no ponto de vista dos números e do que é passado para a população. E daí você cria uma opinião pública a respeito do fato. O ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, ele, juntamente com o presidente, anunciaram aí o fim dos radares nas rodovias federais. Tem duas questões relevantes nesse processo. Primeiro o contrato que foi feito com as empresas de radares. Né? Você tinha ali no orçamento, um orçamento já muito engessado do Ministério, mas que parte daquele recurso, quase R$1 bilhão, era destinado para a manutenção de todo o sistema de radares nas rodovias federais de todo o país. E o governo tinha que enxugar custo, tinha que conter despesa. E cortando essa despesa, o governo teve que dar uma resposta para a população, dizendo o seguinte, nós iremos acabar com a indústria da multa, acabar com os radares. Na verdade é o seguinte, o governo estava com dificuldade de manter o contrato dos radares e acabou, né, do ponto de vista até, de certa forma, com populismo, né, o presidente, vamos acabar com o radar, como se resolvesse o problema. Como se resolvesse o problema do bolso daquelas pessoas que, como você bem disse, estavam transgredindo as normas de trânsito, né, ultrapassando o limite de velocidade, né? Então vamos dar um salvo-conduto para todo mundo que quer que o trânsito seja mais violento, né? Foi comprovado agora, no último feriado, a incidência do número maior de mortes, inclusive. Porque o trânsito no Brasil já é muito violento com toda a legislação que nós temos. O que morre no Brasil, os dados de números são comparados a guerras que acontecem, né? O Brasil tem um dos trânsitos mais violentos do mundo, né? E nós sabemos que a ocorrência do acidente, na maioria dos casos, ela ocorre por falha humana, por imprudência do motorista. As causas lá com relação à rodovia, com relação a falhas mecânicas, são menores, né? Se comparado ao que acontece nos acidentes. 94% são causados pela imprudência do motorista. São falhas humanas. É dirigir e falar ao telefone, é a questão do uso do álcool, né, e direção, e tantos outros fatos aí que acontecem. São milhares de vidas aí sequeladas, né, que vai acabar no SUS, que vai acabar na rede pública. Então não adianta a gente discutir reforma da Previdência, sendo que nós, com o trânsito violento no Brasil, nós teremos aí milhares de pessoas sequeladas no sistema público de saúde. E agora pior, se acaba com o DPVAT, que era a única garantia, certeza daquela pessoa mais humilde, mais pobre, receber ali um amparo do governo. E aí que está, né? De novo, né, se fala dessa questão do DPVAT, e não se entende aí que o DPVAT é um seguro obrigatório, né? E com isso acabava protegendo as pessoas. E aí a gente acaba vendo muita discussão na rede social, assim, agora cada um faz o seu por conta e tal, né? Compara um seguro por conta do que se pagava no DPVAT, né, que era feito numa esfera nacional, e do valor que isso impactava na estrutura de saúde do país também. Exatamente. Você tem a conta do DPVAT, que parte vai para a impressão dos documentos de veículos. Você tem outra conta do DPVAT, que são 3 bilhões que vai para o SUS. Né? O DPVAT são várias seguradoras, não é uma seguradora só. A seguradora líder, ela congrega fundos de várias seguradoras. Todo mundo tem participação no DPVAT. E se você fazer um cálculo, e aqui não é a realidade só de São Paulo, ou Batatais, ou mesmo no Nordeste, em outros grandes centros, você tem
um volume muito grande de motociclistas. A maioria de quem faz o uso, principalmente o motofrete, ele não tem seguro. Ele já não faz seguro. Né? Você imagina que em São Paulo são mais de 100 mil motofretistas, quer dizer, que de alguma forma trabalha ou fazendo entrega para o Rappi, para o iFood, ou entrega, enfim, são milhares de pessoas que vivem, né, da sua, ele tem a sua CNH, ele praticamente exerce uma atividade remunerada por conta de fazer um motofrete, e se você for calcular, 95% dessas pessoas não têm o seguro, nem o seguro de vida e nem o seguro da sua motocicleta. Quando ele paga até um valor maior. Você, poxa, moto é um pouco mais caro, e é mais caro mesmo. Mas é a única chance que ele tem de receber ali um amparo se acontecer uma fatalidade, um acidente, que ele vai receber. Todo mundo fala assim, mas é muito pouco. Mas é algo que ampara a família naquele momento. Sem dúvida. Né? Ou por morte, ou se deixar a pessoa sequelada, inválida. Então era uma forma de amparar aquele que menos precisa. Quem tem seguro, quem tem um carro um pouco melhor, já faz seguro. Uhum. E quem já faz seguro de vida ou seguro do seu automóvel, praticamente não está ligando muito para o DPVAT. Ele paga o DPVAT e ele acaba ajudando, né, se você analisar de uma forma geral, aquele que não pode pagar. Ou aquele que paga também, mas que uma hora vai precisar do benefício. Pontuação na carteira de motorista, né? Nós estamos vendo mudanças a esse respeito, né? Como é que de fato vai ficar, né? Assim como a renovação da carteira, Raul? Bom, primeiro eu queria mandar um abraço aqui para o Juninho Gaspar, que é nosso amigo, acabou de chegar aqui no estúdio e também fez um bom trabalho aqui na superintendência do Detran de Ribeirão Preto, que congrega aí várias cidades aqui da região, se não me engano 26 municípios, né? E na gestão do Juninho ele praticamente modernizou todas as unidades, dá um atendimento melhor para a população dos municípios. Então, deixar aqui meu abraço para o Juninho, que está aqui presente, e dizer o seguinte, que trânsito é uma preocupação de todo mundo. Você na escola hoje, nós temos um projeto lá em São Paulo, inclusive o projeto teve em Batatais, que é o projeto BemTV, que acaba ensinando um pouco para as crianças o que é o trânsito. Né? Para que ela tenha uma noção de civilidade, uma noção já das regras de trânsito. E às vezes o próprio condutor, mesmo passando por um processo de habilitação, mesmo sendo pedestre, mesmo conhecendo, passando pelo crivo da prova teórica, onde ele estuda a legislação de trânsito, ele acaba fazendo uma confusão danada. Né? E ele não entende o que é o quê. O que é suspensão, o que é cassação. Né? Recentemente um amigo falou assim, ó, eu estou tranquilo, porque eu atingi 20 pontos. Eu falei, pois bem, está suspenso. Ah, mas não é 21? Não é até 20? Então as pessoas fazem uma confusão danada. Esse processo da pontuação tinha um apelo muito grande por conta do movimento dos caminhoneiros. E aí, naquela ocasião, tinha-se uma percepção que, de fato, para os caminhoneiros, para quem exerce atividade remunerada, 20 pontos seria muito pouco por conta da atividade deles, profissional. Se você levar lá 3 multas gravíssimas de 7 pontos, você praticamente atinge 21 pontos e você praticamente está suspenso. E para um caminhoneiro que necessita da CNH, de repente a lei ela é um pouco dura com esse profissional. Não só o caminhoneiro, mas o taxista, o motorista de aplicativo. Então, algo deveria ser modulado nesse sentido. O governo enviou um projeto de lei para a Câmara acabou criando uma comissão especial. Essa comissão especial elegeu lá o seu presidente, o relator, e o relator, que é um deputado do Maranhão, o deputado Juscelino do Maranhão,
acabou de elaborar um relatório. E através desse relatório nós entendimos que ele ia fazer essa, né, na verdade não poderia ser para todos. Então vai ter algumas mudanças ainda. O governo fez o que pôde no que diz respeito à questão de enviar a tropa dele, né, os deputados da Alagoinense, para defender o projeto na íntegra. Foram apresentadas várias emendas, né? Estão discutindo lá a questão de multas, algumas multas não sofrerem pontuação, como é o caso, por exemplo, de multa de averbação, de multa de transferência. Você não fez a transferência do veículo, não é uma multa, não é uma infração pelo ato de conduzir o veículo. Uhum. É uma multa administrativa. Não põe em risco a vida de ninguém. Ou, por exemplo, aquela pontuação do rodízio de veículos na capital, em São Paulo, que também não coloca as pessoas em risco. Existe uma discussão, porque na medida que você permite mais condutores estarem no trânsito, né, e aquela loucura do trânsito de São Paulo não permite com que todos, né, estejam nas vias, por conta disso foi criado o rodízio, que você tira praticamente 20% da frota daquele horário de pico, né, mas quem for para a rua está sujeito a levar multa, mas não leva a pontuação da carteira. Então, nesse aspecto, a lei deve melhorar, deve avançar. Porque eu também concordo, quando você não oferece risco, para que penalizar o condutor? Para que penalizar com pontuação na carteira aquele condutor que perdeu o prazo e não fez a transferência do veículo, né? Enfim. Uhum. Portanto, em alguns aspectos a lei tem sido positiva, em outros, evidente que o discurso do presidente ele é praticamente um contrassenso com a realidade. Porque quando ele foi falar, vamos aumentar o número de pontos para acabar com a indústria da multa, uma coisa não depende da outra. Pelo contrário, quanto mais você permite na legislação você levar multas, infrações, com maior número de pontos, mais o trânsito vai ficar violento. E mais multa vai ter no final das contas. Mais multa vai ter. E mais o Estado vai arrecadar. Uma das coisas que nós comentávamos aqui no intervalo é a questão de se discute algumas questões de mudança e muitas vezes as pessoas confundem e acham que já é uma legislação aprovada, né, Raul? Exatamente. Quando o presidente anunciou, que virou aquela confusão, porque no meio do projeto teve aquela questão da cadeirinha, não sei se vocês lembram, mas de você tornar facultativo, né? A criança não leva multa, né? Se você, enfim. Então virou aquela confusão, que os pais já não seriam muito mais. O pai tem que ser responsável, ele que se vire, né? Uhum. E deu matéria jornalística, enfim. E muitas das pessoas, quando vê a matéria, falando do aumento para 40 pontos, que a CNH agora, o vencimento é para 10 anos, elas acreditam que já mudou. O presidente anunciou, está tudo certo. Quando, na verdade, ainda demanda do processo legislativo na Câmara até chegar à sanção do presidente. Ele tem que sancionar a lei. Então, esse processo aí do anúncio, que foi em abril, né, desse ano, nós estamos em dezembro já, teve várias etapas, né? Foi montada a comissão aprovou o relatório, agora eles vão votar o relatório, esse projeto vai para a Câmara, vai para o plenário. Então, não é um trâmite tão simples, né, quando você fala de mudança de legislação. Muitas pessoas já acreditam que está tudo certo. Algumas pessoas brigam, estou com 26 pontos, agora pode, né, 40, não, é 20 ainda, né, você tem que explicar. Não preciso renovar, só daqui 5 anos. Não, tem que renovar. Então a lei não mudou ainda. Quando mudar, é evidente que daí vai ser dando ampla divulgação aí pelos meios da imprensa, né, dizendo quais foram as mudanças e o que vai afetar na vida do cidadão. Perfeito. E é interessante também pensar nisso, né, que é uma fase de discussão, né, as coisas podem não ser como foram anunciadas,
né? Quando você tem projetos, você tem emendas, você tem questões que caem, etc. Então tem que ficar de olho e seguir à risca isso. E lembrar também que quando se fala de legislação de trânsito, você tem a legislação federal, mas você tem o acompanhamento estadual e municipal Sim. também no processo, né? Então, olha, não é porque você anunciou que não teriam a quantidade de radares que teriam nas estradas federais, que as estaduais deixaram de ter radar. Sim, exatamente. Então as pessoas muitos questionam, nossa, mas na Cândido Portinari, na Anguera, na Bandeira, está cheio de radar. Porque são rodovias estaduais, são concessões estaduais. Então, não tem nada a ver com as rodovias federais, com a Dutra, enfim, outras rodovias que são administradas pela União, ou que têm a concessão da União. Se você for analisar, todo cidadão, ele tem assim, a percepção do trânsito, porque é a rotina dele, é o dia a dia dele. Então, todo mundo precisa se movimentar. E para ele, aquilo é muito importante. Então, por isso que matéria de trânsito, ela dá repercussão, né? Porque ela atinge a vida das pessoas. Eu tenho lá, se você tem uma ideia, no estado de São Paulo, são 400 mil suspensões ano. São mais de 300 mil cassações ano. Isso representa um número considerável, né? Sem contar a questão de crimes de trânsito, quando o cidadão é pego em alcoolemia, né, numa blitz ODS, né, o trabalho que o Detran faz para poder informar a população. Daí todo mundo se questiona, mas posso soprar o etilômetro ou não? Sou obrigado ou não? Em que condição que incorre em crime de trânsito? Então as pessoas, se eu soprar, eu já vou ser preso? Então as pessoas têm muita dúvida com relação a isso, né? Alguns falam assim, melhor não soprar, né? Então, na verdade, as pessoas estão começando a ver que trânsito é matéria que diz respeito à vida das pessoas e à segurança das pessoas. Em outros países, todo mundo fala assim, poxa, aqui no Brasil nós temos simulador, nós temos toxicológico, nós temos várias legislações que prevê o combate ao condutor que transgride as regras, mas nos Estados Unidos não. Você pode dirigir com 16 anos, o processo de habilitação ele é menos burocrático, mas a cultura lá é diferente também. Então aqui nós estamos passando por um processo de transformação. Então algumas mudanças, como o fim do toxicológico, que ainda não foi aprovado, o fim do simulador e tantas outras mudanças, a redução da carga horária das aulas práticas, na formação do condutor. O Brasil ainda não está preparado para isso. O Bolsonaro falou o seguinte, olha, eu aprendi a dirigir no trator, né? Mas hoje as pessoas vivem na cidade, o trânsito é violento. Então muito tem que se pensar para fazer um trânsito mais seguro. E é isso que o Detran de São Paulo tem feito, até podendo pautar essa discussão em Brasília, junto às comissões, junto ao governo federal, para poder levar o que é a realidade do Estado de São Paulo. Sem dúvida. É porque toda a legislação, nesse caso específico, ela é feita de maneira técnica, com base na estrutura, não só na questão do veículo, como a gente colocava, né, mas na questão do veículo ligada à malha estrutural que o país tem hoje, né, de rodovias, de cidades, enfim, né, tudo entra no conceito aí. E é lógico que se o cidadão, enquanto motorista, tem atitudes violentas, a legislação vai ser mais pesada. Não tenha dúvida. Todo esse processo de endurecimento da legislação, ele acabou ocasionando, nos índices de mortes, principalmente mortes violentas no trânsito, uma redução drástica. Então o Brasil estava num processo de avanço nesse aspecto. Daí todo mundo fala, mas a lei é muito dura, é só 20 pontos, né? Tem radar que é um absurdo. Por exemplo, nas marginais em São Paulo era 40 por hora, agora aumentou para 50. Né? Mas, tecnicamente, você muda de acordo com o estudo viário. Se você precisa ali de um redutor de velocidade, é porque ali tem a incidência de mortes, de acidentes. Nós temos um projeto em São Paulo, um projeto muito interessante, que é o projeto do Respeito à Vida. Nós pegamos todos os índices de mortes, e de mortes no trânsito e de acidentes, numa base do Estado de São Paulo,
de todos os municípios médios e municípios grandes, e com base nesse mapa, o Estado tem políticas públicas para poder melhorar a condição viária naquele local onde acontecem os acidentes. Então, somente o ano passado, e eu digo 2018, foram liberados mais de 160 milhões de reais para investimentos em áreas de risco, onde você tem ali acidentes que geralmente ocasionam mortes. Em 2019, nós já liberamos mais de 140 milhões e tem alguns convênios ainda para sair. Então, por exemplo, Ribeirão Preto, aqui do lado, levou mais de 2 milhões de reais, Franca mais de 1 milhão, Batatais, agora recentemente, assinou também um convênio com o governo do Estado, né, através do nosso amigo Juninho Gaspar, que fez toda uma intermediação, o prefeito assinou o convênio, ele trouxe o convênio para ser assinado aqui na cidade, e isso vai impactar na sinalização, vai melhorar a questão de redutor de velocidade, você consegue dar uma segurança melhor, né, para a população, né, e com certeza você acaba diminuindo um pouco do número de acidentes. Batatais não é uma cidade que tem muito acidente, se comparado às outras, mas é uma preocupação que nós temos também. Aqui eu vejo muito motociclista, né? Eventualmente tem um outro acidente de moto, né? A gente vê muito acidente, não só aqui em Batatais, mas em outras cidades do porte de Batatais. E em São Paulo não, né? Em Ribeirão Preto não. Você vê acidente de morte em vias na cidade, onde a pessoa acaba capotando o veículo, né? E, enfim. Então, é muito importante esse projeto do governo, porque ele acaba mapeando e acaba reduzindo, né? Nós temos um critério nesse mapa que é o Infociga, que é justamente os dados por GPS, por geolocalizador, de onde ocorre os maiores acidentes, acidentes fatais, o maior número de acidentes com vítimas ou que deixam pessoas aí lesionadas, enfim. Raul, eu quero agradecer imensamente a presença, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar pelo trabalho, esperar aí, né, que a gente tenha uma discussão séria no país a respeito das mudanças e que elas venham de maneira positiva, com calma, com cautela, agregando na qualidade do trânsito que nós temos, né, e não somente sendo realizadas de uma maneira despropositada. Nós agradecemos e deixamos sempre essa ponte aqui junto à comunidade para se falar de trânsito, para se falar do Detran. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a educadora, te agradecer, deixar aqui novamente um abraço ao Juninho que está aqui, o Serginho, transmitir um abraço a Bernadette, né, e toda a equipe aqui da TV Educadora. Dizer que eu sempre fico assim, muito feliz, assim, a Valéria me ligou, é muito difícil para a gente estar aqui presente, né? Ontem foi o batizado da minha filha aqui na Santa Cruz, né? Então, família reunida, festa. E eu falei, não, segunda-feira faço questão de estar aí na Educadora, falar um pouquinho de trânsito e me colocar sempre à disposição da população de Batatais. Semana passada nós recebemos lá o vereador Rastelli, o vereador André está sempre lá nos visitando também, solicitando recurso, pedindo verba para a cidade. O Juninho sempre ali também acompanhando o trabalho do Detran, ele que virou um profundo conhecedor também em matéria de trânsito, conhece, sabe tudo, orienta, as pessoas acabam recorrendo a ele e falam, qualquer dúvida lá, fala com o Juninho que ele sabe tudo, e na verdade, né, você acaba virando um pouco de especialista na matéria. Evidente que é muito amplo, você não conhece toda a legislação, né? Na minha área lá nós estamos discutindo agora a questão da habilitação de estrangeiro, né, do que você tem de pacto internacional, como é que funciona a habilitação quando vem do Japão, quando vem habilitado do Canadá, né, se você tem, enfim. Então é muito amplo a matéria de trânsito, mas eu fico aqui sempre à disposição de Batatais e dos amigos aqui da TV Educadora para poder estar sempre presente e aí qualquer dúvida, né, a gente poder esclarecer. Ok? Muito obrigado e um abraço a todos e boa semana. Não vou mais voltar esse ano com certeza. Então, desejar a todos os batataenses também um feliz ano novo, um feliz Natal, um Natal abençoado, a toda a população de Batatais. Muito obrigado.